Olá, meu nome é Gisane Souza Mello. Olá, meu nome é João Victor Sena. Nós somos alunos da licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Pernambuco. E estamos participando da 8ª Mostra de Extensão do IFPE. O título do nosso projeto é a produção de maquetes da estrutura geomorfológica da cidade do Recife e do estado de Pernambuco adaptadas para deficientes visuais. E nós somos orientados pelo professor e mestre Marcelo Ricardo Bezerra de Miranda. Bom, para começar, primeiro vamos entender o que é esse projeto. Ele é uma ação desenvolvida para adaptar formas geomorfológicas em maquetes táteis para estudantes com deficiência visual, pois a falta de visão cria curiosidade e gera impacto no ambiente escolar. Ele também é uma chance de equalização de condições entre estudantes cegos e videntes, visando uma aprendizagem igualitária entre os sujeitos, a fim de minimizar um abismo no chão de sala de aula, onde a informação deverá chegar para todos. Ele também é o respeito ao direito a uma educação com qualidade e responsabilidade social. As pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às escolas comuns. De acordo com Souza, muitos docentes sentem uma grande dificuldade no ensino de Geografia da Natureza, sendo necessário um alto grau de abstração dos alunos, algo ainda mais complicado para os estudantes com deficiência visual. Por isso, se torna indispensável o uso de recursos didáticos como mapas e maquetes na concretização do ensino de geografia. E sem as devidas adaptações, os estudantes com deficiência visual terão limitações na formação do conhecimento essencial. Como vemos nessas imagens, as maquetes sendo usadas como recurso didático no ensino de geografia. Torres afirma ainda que a construção desses modelos, além de transformar o bidimensional, que seria o mapa, em tridimensional, sendo a maquete, auxiliam a compreensão do aprendizado da morfometria, ou seja, do perfil topográfico. Nesse sentido, a maquete ainda ajuda no desenvolvimento da compreensão do conteúdo, pois possibilita a quebra do imaginável e assim a passagem para os aspectos concretos na região estudada. A nossa motivação é a realização de uma atividade pedagógica que auxilie no desenvolvimento profissional de deficientes visuais capaz de garantir o cumprimento de uma plena educação cidadã. Sendo parte de um processo evolutivo e diante do êxito observado em outros projetos desenvolvidos a partir do programa de extensão dos anos anteriores, evidencia-se a necessidade de expansão para outras áreas do conhecimento como a geomorfologia. A partir disso, a busca por garantir o atendimento dessas competências para as pessoas com deficiência visual é o que nos motiva diariamente na iniciativa de produzir as maquetes adaptadas às leituras sensoriais táteis. Nesse ponto, buscamos identificar uma metodologia que nos auxiliasse na construção das maquetes. Depois de estudos e análises em artigos científicos, selecionamos a seguinte: uma transformação de um modelo bidimensional em um modelo tridimensional, utilizando itens e elementos capazes de permitir a identificação das informações e auxilia a leitura tátil, garantindo o acesso do estudante com deficiência visual à informação e igualdade de condições com os estudantes videntes. Os métodos pesquisados anteriormente citados consistem em moldes elaborados em isopor ou alguma superfície rígida e de fácil transporte. Nele, o indivíduo pode pegar uma carta topográfica do lugar que deseja representar e contornar uma curva de nível de cada vez, fazendo assim moldes de camadas que se sobrepõem. Nós vimos que esse meio requer muito tempo, principalmente se você quiser representar um local com mais de 2.000 metros. Seriam muitos moldes de camadas para contornar. Então, para mitigar esse processo, utilizamos o QGIS, que é um software gratuito utilizado para criar mapas e outras finalidades. Nele, nós podemos criar o modelo digital de elevação do local e extrair os contornos altimétricos usando algumas funções, como pode ser visto na primeira e na segunda imagem. Nessa imagem, todas as camadas de Pernambuco estão sobrepostas, mas se eu quisesse, por exemplo, selecionar apenas uma camada, a de 800 metros, eu poderia facilmente extraí-la, já que elas apresentam uma diferença de 100 e 100 metros em relação a elas, e Recife apresenta uma diferença de 20 e 20 metros. Essa é a próxima etapa do projeto.
A fase de transformação de um mapa cujo modelo é bidimensional, como vemos na imagem à esquerda com as curvas de nível, para uma maquete tridimensional, como é possível ver na imagem à direita. Esse modelo que estamos vendo é apenas um exemplo retirado na internet que se aproxima com o que pretendemos produzir, como vemos nessa maquete altimétrica tridimensional feita a partir de um perfil topográfico. Estamos também em pesquisa e observação de vídeos na plataforma YouTube em busca da escolha dos materiais ideais de baixo custo e fácil acesso para a produção das maquetes adaptadas às leituras sensoriais táteis. E nessa fase atual de atividades, além da revisão do estudo temático relacionado ao polo teórico com base à pesquisa, há também a observação desses vídeos que reproduzem a nossa proposta da maquete. Assim, nós buscamos os melhores meios de como produzir as maquetes. E por isso, estamos nessa fase de testes de escolhas dos materiais ideais, como mostra, por exemplo, no segundo vídeo, que escolheram massa corrida para o revestimento e acabamento da maquete. Atrelado a isso, os nossos objetivos se enquadram em dois, o geral e os específicos. No geral, é produzir um modelo do relevo da cidade de Recife e do estado de Pernambuco, adaptados para a leitura tátil, visando favorecer o ensino geomorfológico aos estudantes com deficiência visual. Dentre os específicos estão promover a transposição da representação das cotas altimétricas, visando a construção do relevo de Recife e de Pernambuco tridimensionalmente, adaptar as informações da representação geomorfológica para os elementos de leitura tátil, como observamos nas imagens anteriores, bem como submeter a representação das maquetes produzidas a associações ou grupos de deficientes visuais, como pretendemos fazer com o Instituto de Cegues do Recife, para assim reduzir a diferença entre o ensino de relevo dos estudantes videntes e os com deficiências visuais. Nos objetivos parcialmente alcançados, temos promover a transposição da representação das cotas altimétricas para os moldes, visando a construção do relevo do Recife e de Pernambuco tridimensionalmente. Visando atingir os objetivos apresentados anteriormente, nós desenvolvemos ações respeitando o isolamento social. Com isso, foi realizado o uso do software QGIS, como já dito anteriormente, com o status de concluído, apenas aguardando a impressão dos moldes de acordo com a escala a ser utilizada. Quanto à etapa de adaptar as informações da representação geomorfológica dos mapas para elementos de leituras táteis, está como concluído parcialmente em fase de testes e escolhas do material ideal. Resultados esperados. Como legado, é esperado que a partir desse projeto, que é uma expansão dos projetos anteriores, possamos garantir a promoção do acesso de pessoas com deficiência visual à informação real sobre as condições do relevo da cidade do Recife do estado de Pernambuco, com a qual, além do atendimento sobre a nossa geomorfologia, também será estimulado o adequado meio para a aprendizagem a esses cidadãos. E que seja assegurado a equidade de condições entre estudantes com ou sem visão quanto ao acesso de informação em mais áreas do conhecimento. Assim, a gente busca a melhoria de condições de ensino dos estudantes com deficiência visual, de maneira que passem a compreender a estrutura geomorfológica do nosso estado e da nossa cidade. Nós iremos apresentar os resultados das duas maquetes produzidas no Instituto de Cegues do Recife, numa atividade voltada para dezenas de pessoas com deficiência visual, no sentido de realizarmos uma aula com o uso de maquetes como recursos didáticos, visando instruir as pessoas com deficiências visuais acerca da condição geomorfológica do estado de Pernambuco e da cidade do Recife. Então, pessoal, estas foram as nossas referências utilizadas. E é isso, eu espero que tenham gostado. Dá o like. Espero que tenham compreendido a nossa proposta. Muito obrigada a todos que assistiram.